Seguinte, a galera ali do Facebook já tá vendo que eu sou muito bem acompanhada aqui, né? Pois é, hoje é quarta-feira, fazia dias que ele não aparecia, né? Ele tava muito ocupado, ele mandava áudio pra gente, né? Dr. Rafael Magalhães, nosso psicólogo maravilhoso. Agora a gente tá tendo que dividi-lo, né? Com a Liliane Betier, que tá aqui também junto com a gente e que nós vamos falar sobre saúde mental em progresso e vai ser agora. Só que o assunto hoje é um assunto muito interessante, galera. Segura aí, ó. Agora no programa Um Toque de Mulher, saúde mental em progresso. Boa tarde, doutor Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde, Val, boa tarde a todos os ouvintes e hoje mais que especial, boa tarde a todos os nossos idosos, né? Onde quer que estejam. Verdade, olha que nós temos muitos, né? Isso é muito bom. Boa tarde, Liliane, tudo bem? Boa tarde, Val, tudo bem? Obrigada por essa oportunidade linda de estar aqui cumprimentando todos os ouvintes. E também em especial os nossos idosos que estão na escuta do programa. Aí o pessoal pergunta assim, mas por que eles estão falando tanto de idosos? Porque esse mês é muito especial para os idosos, né? Esse mês é o mês da gente fazer uma luta contra a violência que é cometida contra a pessoa idosa. Então esse mês é o mês Violeta. É o mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Isso. Olha, a gente pensa assim, os idosos são tão queridinhos, tão fofinhos. Alguém tem coragem de maltratar? Tem. Tem? Nós já encontramos muitas pessoas que maltratam os idosos. Infelizmente, muitas pessoas da própria família, Val, dos idosos. Nossa! Um filho, um neto, um genro. Que triste isso. Mas vamos falar do trabalho. Vamos começar lá do comecinho. O trabalho que vocês fazem, o trabalho que vocês prestam aqui em Alta Floresta. Acredito que abrange toda a região, né? O nosso trabalho, Val, ele é específico aqui em Alta Floresta. Porque nós somos servidores públicos, né? Da gestão da Secretaria de Assistência Social. E nós trabalhamos lá no Centro de Convivência Pessoa Idosa. É uma equipe técnica formada por assistente social, psicólogo, educadores. Né? Nós temos a nossa coordenadora Alice Alves Feitosa. Um abraço para você que deve estar ouvindo. Beijo, Alice! Os nossos idosos conhecem muito ela, tem muito carinho por ela, né? Então foi formado ali no Centro de Convivência uma equipe técnica para trabalhar especificamente com a população idosa. Que é o CCI. Que é o CCI, Centro de Convivência Pessoa Idosa. Há quanto tempo ele existe? O CCI, ele não é muito antigo aqui, né? A construção do Centro de Convivência, ele é novo, tá com 4 anos que foi construído, né? E tem 90 dias que ele está com equipe formada trabalhando. E o que o CCI faz exatamente? É bem isso que fala o nome, Centro de Convivência à Pessoa Idosa. Então ali acontecia a inscrição de todos os idosos de Alta Floresta para participarem do serviço de convivência. Você tem conhecimento, né, que tinha o bailão da terceira idade, adorava, né? Toda quinta-feira tinha a recreação, uma festa. Toda quinta-feira era uma festa. Aí depois, infelizmente, com a pandemia, nós tivemos que cessar com esse tipo de acompanhamento, de atendimento ao idoso. E aí ficaram no CCI as educadoras, né, fazendo um atendimento remoto, um grupo no WhatsApp com os idosos, fazer esse atendimento. Mas percebeu-se, Val, que não era suficiente isso, né? A gente precisava alcançar o idoso mais de perto, trabalhar diretamente com ele, corpo a corpo, olho a olho, entendeu? E com a família do idoso também. A nossa gestão entendeu isso e teve um olhar carinhoso e formou essa equipe. Aí olha o trabalho que a gente desenvolve agora, Val. A gente vai na casa do idoso, a gente conversa com a família dele, a gente acompanha, marcamos consulta, agendamos, orientamos, encaminhamos. Temos uma parceria muito bacana com a saúde, né? Porque quando a gente pensa em idoso, a gente já tem que fazer essa parceria. Assistência e saúde tem que andar bem juntinho. E tá muito legal o nosso trabalho. Olha só, que bacana, viu? Bom, sabemos que ontem, dia 15, foi o dia D, né? O Dia Internacional da Luta contra a Violência da Pessoa Idosa.
E por que o junho violeta? Então, Val, a saúde, para todos os meses do ano, ela tem uma cor, né? Você sabe que a gente tem aí o rosa, né? Que é o mês que a gente faz o acompanhamento em saúde da mulher. O azul, que é o mês que faz o acompanhamento em saúde do homem. E agora nós temos o violeta, né? O junho violeta, que é a luta contra a violência à pessoa idosa. Ô, Liliane, me fala uma coisa. Há casos de violência contra o idoso aqui em Alta Floresta? Muitos casos, Val. Muitos casos que a gente está acompanhando bem de pertinho. E eu já posso te dar uma notícia muito bacana. A gente já está conseguindo muita vitória nesse tipo de atendimento. Porque muitas vezes a violência é cometida por falta de... não é por maldade familiar, entendeu? Exemplo, o abandono, a negligência, né? Não é por maldade da família que faz isso, mas é por falta de orientação. E é uma forma de violência É uma também. forma de violência e ela, assim, ela tem a penalidade, né? Tem penalidade, que se denunciada, provada, tem prisão de 3 a 8 anos. Olha... É sério? Quais os tipos de violência, assim, que existe contra a pessoa idosa, além do abandono e tal? Tem gente que bate mesmo, assim, que agride? Tem, Val, tem. Nós temos, assim, feito atendimentos a idosos que, além da negligência, do abandono, né? Que toda a violência começa pela negligência. O familiar, o cuidador começa a desperceber, esse idoso começa a largar, e conforme ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais dependente, né? Da família, de um cuidador. Aí começa a dar trabalho para a família. Aí esse familiar que está cuidando, que está observando, ele começa a agredir, batendo mesmo, dando safanões, empurrando, porque o idoso, Val, ele começa a ficar mais lento. Né? A visão fica diminuída, a audição fica diminuída, o porte físico fica cansado, a jovialidade, né? Vai passando e aí vai ficando mais dependente. Isso dá trabalho. O filho corre para lá, corre para cá, trabalha, não tem tempo de cuidar. E aí ele precisa cuidar, né? Eu sempre falo assim que cuidar do nosso idoso, da nossa mãe, da nossa avó, não é porque eu sou boazinha e quero cuidar. É um compromisso punido pela justiça brasileira, né? É obrigação. Nem que eu não queira cuidar. Se eu não quero cuidar, mas eu preciso ter condições de contratar e pagar um cuidador que tenha amor por esse idoso para cuidá-lo bem. É verdade. Então a gente tem a violência, né? Que já é uma grande violência da negligência. Nós temos a violência física, que é quando esse idoso apanha mesmo, batem nele. A gente tem casos bem críticos aqui de violência física. A gente tem a violência financeira, que ela está bem pertinho da violência física aqui no nosso município. A gente tem a violência patrimonial, que é quando se apossam da casa do idoso. A violência financeira, que quando pegam o benefício, a aposentadoria desse idoso para uso próprio, deixando ele com as suas necessidades de lado, que é bem sério. E temos a violência moral, né? A violência psicológica, quando a gente começa a dizer: ah, você é feio, velho, fedido, é lerdo, lento. A gente escuta muito isso, por isso que eu estou te falando sobre o que a gente escuta. Sim. Né? E como a gente... assim, quais as consequências no comportamento do idoso quando ele sofre violência? A gente, por exemplo, mora lá na rua, tem um vizinho que tem um idoso em casa, a gente consegue ver isso na fisionomia ou de alguma forma, assim, a gente consegue? Conseguimos, Val, conseguimos. Porque assim, quando você conhece uma pessoa, qualquer mudança de comportamento dela, né, você já percebe que não está correto. Um exemplo que a gente tem muito aqui é aquele idoso ativo que anda de bicicleta, né? Mas de repente a saúde dele vai se complicando, ele para de andar de bicicleta e aí ele começa a andar a pé. Aí de repente você não vê mais ele em canto nenhum, você vê só uma pessoa indo no banco, retirando o dinheiro dele. E quando você conversa com ele, ele sempre fala: tá tudo bem, tá ótimo, meu filho me cuida muito bem, minha filha me cuida muito bem, meu neto e tá. Você chega na
casa desse idoso é um sigilo, entendeu? Você não é querido ali, porque você vai perceber e vai descobrir. Então você pode ver que são sinais, Val, que tem alguma coisa errada acontecendo. Dependendo da violência que esse idoso está sofrendo, esses sinais são mais visíveis. Por exemplo, lógico que uma armação de óculos pode se quebrar de qualquer pessoa, Claro. né? Mas como que um idoso vai quebrar uma armação de óculos, aí já fica um machucadinho no rosto, entendeu? O corpinho dele já começa com ter hematomas, ele queixa que hoje ele está com muita dor nas costas. Quem conhece, né, um colega, um vizinho idoso, sabe que não tem problema, como é que foi que aconteceu? Tá caindo muito, e ele não conta, porque assim, o violentador, o abusador, ele ofende o idoso, ele manipula esse idoso. Quem é que vai te cuidar se você contar para alguém? Quem vai te cuidar? Eles vão levar você para casa deles para te cuidar? E aí o idoso fica com medo de contar, porque assim, se não tenho ninguém, só tenho esse, né? Como é que eu vou ficar sem ele? Porque, bem ou mal, ele retira meu dinheiro, lá ele compra uma comidinha. Ele pega grande parte do meu dinheiro, mas enfim, tá aqui, é meu parente. É bem triste isso, Val. Muito triste. E tem como fazer denúncia? Tem sim. Nós temos vários canais que hoje, Val, você pode chegar e fazer uma denúncia, tá? Uma denúncia, assim, bem responsável da pessoa que escuta. Ela vai guardar sigilo do nome da pessoa que está fazendo essa denúncia, porque eu sempre digo, Val, que quem denuncia são os nossos parceiros. São pessoas que amam a sociedade, né? Que amam as outras pessoas e respeitam. Então, quando você cala, você está consentindo, você está dizendo sim para essa agressão. Nós temos o Disque 100, que você pode fazer a ligação no Disque 100, você pode contar tudo o que está acontecendo, tá? Que essa denúncia ela não vai ficar perdida, vai ser feito uma busca desse idoso que está sofrendo maus tratos. Você pode chegar no CRAS, nós temos um CRAS, o CRAS Conviver na Rua F, e nós temos lá na Cidade Alta, no Guaraná 2, o CRAS Casa da Família. Ali na B3 nós temos o CREAS, tá? E ali do ladinho do CREAS, no Conselho Tutelar, tem a Sala dos Conselhos. Ali também tem o Conselho do Idoso. A secretária de lá também recebe as denúncias, tá? E aí ela passa para a equipe competente para apurar os fatos. E a família? Como se trabalha a família quando há violência nesse contexto familiar? Então, Val, para trabalhar a família com muito carinho, muita paciência, muito respeito, né? Porque assim, quem comete violência contra o idoso não é só porque ele quer, é porque a realidade de vida que ele está vivendo também não propicia para ele facilidade para cuidar desse idoso. E às vezes, uma dependência química, tá? Drogas, bebida, tudo leva a culminar com essa violência para ser mais fácil dela ser praticada. Você quer ver, Val, um exemplo que eu te dou? Às vezes a filha do idoso, né? Ela tem um emprego, às vezes 2 empregos, tem os filhos para cuidar e o idoso. E por falta de pedir ajuda, por falta de conhecer que existem, né? Existem aqui dentro do município vários órgãos que podem entrar com parceria para ajudar no cuidado desse idoso, né? Tem uma lei que dá direito a esse idoso de ser cuidado. Se não consegue o cuidado pela família, a sociedade pode cuidar e depois o Estado. Então você não precisa estar sozinho nisso. Se você tem um idoso que está te dando trabalho, busca ajuda. Porque é compreensível também, É compreensível. Né? Então a gente entra para fazer o acompanhamento dessa família com todo esse olhar, respeitando o cultural da pessoa, né? Que é muito importante, porque a gente tem uma fala que fica por aí da tal família desestruturada, né? Para os assistentes sociais e psicólogos, não existem famílias desestruturadas. Toda família é estruturada dentro da sua realidade. Quando nós chegamos para trabalhar com essa família, nós vamos olhar o que nós podemos ajudar na orientação.
E é lógico, Val, quando a gente não consegue essa parceria de família com a equipe técnica, claro que infelizmente a gente precisa tomar algumas atitudes que não agradam nem a nós e nem aos familiares, mas elas são necessárias, né? Que é a judicialização. Se a gente não consegue, conversando, com todo respeito e carinho, com um olhar direcionado a esse cuidador, a esse familiar, que ele nos entenda, né? Que não é porque a gente quer que o idoso seja bem cuidado, é porque é lei. Ele merece o mínimo, ele merece. E aí, se essa pessoa não adere a esses cuidados, a essas orientações que a gente faz, nós somos realistas com a pessoa, né? E a gente fala, olha, infelizmente nós vamos ter que judicializar e você aguarde que o juiz vai te mandar uma solicitação para uma audiência. Olha aí. O que fazer quando a gente identifica, assim, que um idoso tá sofrendo uma violência? Então, é buscar, né, o que você falou, um desses lugares. Isso. Né? Não precisa falar nome, nada. Não precisa. E aí, a própria equipe vai estar fazendo um levantamento, averiguando direitinho o caso e tomando as medidas. Isso. Sempre lembrando, Val, que toda a equipe técnica, ela não é efeito polícia. Nós não fazemos investigação. Sim. Nós somos parceiros, tá? Daquela pessoa que infelizmente cometeu uma violência contra o idoso, nós também somos parceiros. Se a pessoa não aceitar que há possibilidade de mudar a forma de tratar esse idoso, que ela continua insistindo, né, em bater no idoso, em maltratar, em retirar o seu dinheiro, aí a gente precisa tomar uma atitude, né? Mas caso contrário, se essa pessoa entende a necessidade de mudar, nós somos parceiros nessa mudança. Liliane, quais são as consequências na vida e no comportamento de um idoso que sofre violência? Olha, Val, são muitas as consequências. E eu vou passar a palavra pro Rafael, porque ele, além de ajudar a família e os idosos que passam por alguma vulnerabilidade social e violência, ele também está dando muito apoio para a nossa equipe. O doutor Rafael entra com a parte psicológica, né? Isso. Ele está dando um suporte para a equipe, porque quando você chega na realidade do usuário, é interessante, na assistência social, a pessoa que usa a política pública, ela é usuária, tá? Nós chamamos de usuários da política pública, tá? Então, só para ficar claro, porque às vezes a pessoa pode entender um outro sentido. Tá? Verdade. E o Rafael, ele tá dando esse suporte, porque é forte para a gente chegar e ver um idoso com ferimentos, porque o filho bateu, porque o neto bateu, ou então um idoso que sofreu uma violência sexual, entendeu? É bem difícil para nós técnicos, e daí o Rafael está nos dando esse suporte e ele pode te falar melhor sobre esse assunto. Fala, é muito Rafael. importante nós não esquecermos que a velhice ela faz parte do desenvolvimento humano. Eu estava pensando nisso enquanto a Liliane falava, sabia? Porque a gente aprende na escola, o ser humano ele nasce, cresce, reproduz e morre, certo? E quando o idoso, quando a pessoa, o adulto, ele entra naquela fase da aposentadoria, já é como se fosse um trauma, porque ele se sente inválido. Nossa, agora eu vou parar de trabalhar. Aí entra aquela questão que muitas pessoas vão muito, muito felizes, né? Agora eu vou viajar, vou comprar as minhas coisas, vou viver tranquilo. E, infelizmente, é onde começa a depressão. Por quê? Porque nós somos seres dinâmicos, nós produzimos, nós sonhamos. E a gente não é feliz porque a gente compra, a gente não é feliz porque a gente viaja, a gente não é feliz porque a gente está cada dia num lugar. Nós somos felizes porque nós sonhamos, trabalhamos para realizar os nossos desejos. E, geralmente, quando o idoso ele entra na aposentadoria, ele para de trabalhar, começa a ter esses questionamentos, como tem muito hoje o tal do vazio existencial. Né? E agora, o que vai acontecer comigo? Então,
Hoje todo o estudo, tanto que existem médicos geriatras, né, específico para a saúde do idoso. Essa medicina especializada, ela vem justamente para isso, para cuidar da velhice, porque agora que começa a incontingência urinária, diabetes, hipertensão, demência, Alzheimer, Parkinson e várias outras doenças que são em decorrência da velhice mesmo, naturalmente. Esses trabalhos que existem como o CCI, esses trabalhos que existem de psicólogos, trabalham exatamente com a terceira idade, ele vem para trabalhar o natural da velhice. Não deixar um idoso dependente, mas sim potencializar o idoso a continuar fazendo atividade física, a continuar lutando pelos objetivos dele, os sonhos. Plantar, agora eu quero fazer uma casinha no fundo da minha casa para ter a minha marcenaria, né? Agora eu quero ter um negócio para eu gerenciar, entende? Ele está mantendo o sonho dele, ele está tendo uma velhice útil, entende? A gente tem que trabalhar todas essas questões, a alimentação regrada, o hábito da atividade física, a capacidade de manter a sua organização, não só dentro de casa, mas mental e também financeira, de poder acompanhar, nem que esteja alguém junto com ele acompanhando, porque o acompanhante que a gente tem, o cuidador não entra para fazer as coisas para o idoso, o cuidador entra para tentar segurar que ele esteja continuamente tomando o banho certo, não deixando de ter os seus cuidados higiênicos, entende? Então a gente tenta preservar. Voltando à sua pergunta que você trouxe, qual que é a consequência desse idoso que sofre a violência, né? Ele começa a se isolar, ele tem dificuldades na alimentação, ele tem a perda, além da perda do apetite, do sono, a insônia, ele tem dificuldade de se socializar, ele tem o cuidado precário da higienização dele, né? Coloca a roupa de qualquer jeito, né? Ele começa a ter como se fosse um mendigo, um idoso mendigo. Tá? A gente tem histórias de idosas que saem com a calcinha aparecendo, tudo. Por quê? Alguma coisa está acontecendo com ela, se veste de qualquer jeito. Ele começa a ter muita dificuldade de lidar com os parentes. O que a Liliane falou, ou ele ama demais o cuidador, ou ele detesta demais, ele não dá conta, ele não gosta de estar junto. Esse idoso, ele começa a desenvolver, além da depressão, a ideação suicida. Também, a vida já não faz mais sentido para ele, entende? Então, são vários comportamentos que vão acarretando, é meio que um efeito dominó, tá? A gente vai através de perguntas, através de observação de ato, através de medos, né? Então, para que serve o CCI? Para que serve esse trabalho com o idoso? Para trabalhar a rede de apoio, para esse idoso continuar tendo contato com vizinhos, com amigos, para ele ter com quem gritar, com quem ele pede socorro quando está acontecendo essa violência e antes que ele venha desenvolver esses comportamentos por conta dos tipos de violência. Tem uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Abandono é diferente de negligência. O abandono, eu deixo esse idoso lá, esqueço ele lá. A negligência, eu não administro direito a medicação dele, ele tem que tomar a medicação em tal horário, eu dou em outro horário. Ele precisa tomar X comprimidos, eu dou a mais ou dou a menos. Aonde que está a receita dessa medicação para a gente comprar? Não sei, sumiu, entende? Isso é negligência. É falta de prestar o cuidado para esse idoso, tá? A gente tem também a violência sexual, que infelizmente acontece. Nós temos histórico aqui em Alta Floresta de idosas que foram abusadas sexualmente. Rafael, é só o ato? Não. É na hora de você dar banho no idoso e aliciar ele, né? Acariciar eroticamente. Então, você falar sobre o sexo, né? Você mostrar para ele pornografia, tudo que envolve a erotização é um tipo de violência. A gente não pode esquecer
que a partir de um certo momento, por conta da demência, por conta de doenças psicopatológicas, o idoso ele também começa a ter a sexualidade exacerbada. Tem idosos que tiram a roupa, fica deitados, né, na sala, no quarto, no chão. Então a gente tem que ter uma investigação acurada. E não é uma investigação policial, não é isso. É investigar se é um fato natural do processo da idade dele ou se ele está sofrendo algum tipo de abuso. Entende? É todo um cuidado que nós precisamos ter, porque às vezes a gente recebe denúncias que nem sempre é negligência, né? É um processo natural que precisa ter um acompanhamento melhor, um olhar melhor sobre isso e até trabalhar a família. Uma outra questão que você colocou aí, e como que o CCI trabalha a família? Nós temos um serviço muito lindo, muito maravilhoso, que eu fico muito feliz de estar lá dentro para ver isso, que é o Serviço de Fortalecimento de Vínculos. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é estabelecido, que é feito pelas educadoras sociais, que trabalha essa aproximação da família com esse idoso, da família com a sociedade. A gente tem esses grupos lá, está voltando de pouquinho em pouquinho esses grupos no CCI, e é um trabalho muito lindo, porque trabalha pontualmente naquela dificuldade do grupo de idoso. Então eles levam um tema para trabalhar, eu tenho vergonha disso, eu tenho traumas disso. Não é o trabalho terapêutico, acaba sendo, por consequência, porque ele começa a se... Eu não gosto muito dessa palavra não, mas existe. Ele começa a se empoderar. Eu gosto de olhar como potencializar, entende? Ele começa a tomar posse daquilo que é dele, de pertencimento. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, sabe? Ele começa a se motivar. Então é um trabalho muito lindo, que se um dia você tiver a oportunidade, vai lá para acompanhar também, está convidado. Sim, nossa, isso. De repente tem alguém em casa que tem um idoso que não sabia de nada disso, ou de tudo isso que o CCI oferece, né? Esse acompanhamento, todo esse passo a passo. Como é que faz para ingressar esse idoso, assim, para ter um acompanhamento assim também? Então, Val, para quem tem um idoso em casa, né? Vamos começar por aquele idoso que ainda está ativo. Tá lá, tranquilo em casa, mas gostaria de fazer mais uma atividade. Pode chegar no CCI, nós vamos fazer o cadastro dele e vamos colocar todas as atividades que ele tem a vontade de fazer, né? E ele pode iniciar essas atividades no Centro de Convivência Pessoa Idosa. Para aquele idoso que está na cadeirinha de rodas, que está acamadinho, nós temos esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo a domicílio. Nós vamos lá dentro da casa do idoso, a gente faz um atendimento, uma pesquisa para ver do que ele gosta, que música que ele gosta, no que ele trabalhou, qual que é a história de vida dele, o que ele gosta de ouvir, e aí a gente leva, né, esse serviço para dentro da casa da família. Por quê? Porque às vezes a família também está precisando, né, de um momento de relax, um momento de alegria lá dentro, e a gente leva música, a gente leva jogos, a gente leva trabalhos manuais, se o idoso ainda consegue fazer, pintura, né, às vezes está com a mãozinha lá tão paradinha que não tem exercício nenhum, simples fato dele pegar um pincel e começar a pintar, dali a pouco ele já segura o copo na mão e bebe a própria água, o próprio suco, entendeu? Não precisa mais que ninguém fique colocando na boca. Val, é muito importante a gente sempre frisar que esse idoso que nós trabalhamos a questão não da dependência, a questão do resgate da autonomia. Todo o idoso que chega lá, a gente trabalha essa questão justamente para promover a autonomia dele continuar conseguindo ir e vir, escolher, assinar um papel que ele precisa, entende? Sem que dependa de ninguém. Por quê? A gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, porque como existem pessoas que amam idosos, gostam muito desses idosos, a gente tem que tomar o cuidado para não deixar esse idoso dependente. Filha, vai lá e faz para mim. Filha, ela faz isso para mim. Não.
Você ama tanto ele que você tem que deixar ele fazer isso, para que ele continue estimulando o corpo, né, esticando a perna, indo lá, fazendo tudo. Quando ele não conseguir mais, aí sim. É muito importante a gente frisar isso. Eu não posso deixar esse idoso acomodado, se sentindo, porque ele acaba se sentindo vítima também de tudo que é consequência da velhice. Rafael, agora eu não consigo andar, minhas pernas doem muito, eu não consigo nem fazer uma atividade física. É aí que entra um fisioterapeuta. Rafael, eu não consigo mais costurar. É aí que entra uma educadora social para potencializar e resgatar aqueles movimentos. Por que ele parou? Ele não é estimulado, entende? Ele parou de fazer. Nós temos histórias de idosas que eram exímias costureiras e porque veio a pandemia, parou, agora está com muita dificuldade de voltar a costurar. Então a gente vem com um curso, chama ela, trabalha esse lado motivacional, né, de estimular mesmo, para que ela perceba que ela ainda tem condições. Agora, se é uma família que a gente não consegue trabalhar, esse idoso ele continua à mercê, não só da dificuldade dele, mas de uma família também que não se esforça para ter esse conhecimento de que nós podemos ter, sim, uma vida, uma velhice saudável. Eu vim de Campinas, onde idosos correm lá e têm um corpo melhor que eu e você junto, sabe assim? Que estão assim no ápice do vigor, mesmo na velhice, na idade mais velha, sabe? Então, o objetivo do CCI é dar todo esse suporte, não só para essa população que é de alta complexidade, mas para essa população idosa que precisa continuar mantendo esse vigor na velhice. Isso é fundamental a gente sempre se lembrar. E para a família também, né? A gente consegue dar um suporte também para a família. Uma coisa bem interessante, Val, que eu gostaria de ressaltar, é que a pessoa que faz a inscrição no centro de convivência, a pessoa idosa, ele precisa fazer o cadastro único, né? É o popular, todo mundo conhece, só um benefício que tem no cadastro único, que é o Bolsa Família, né? Mas não é só o Bolsa Família o benefício que tem dentro desse cadastro. Nesse cadastro, a gente tem a carteirinha do idoso, né? O direito desse idoso receber um benefício da LOAS, né? Que é aquele BPC, benefício de prestação continuada, onde ele recebe um salário por mês e não tem o 13º, porque é só um salário mesmo por mês, né? Ele não precisou contribuir. Na verdade, não é porque ele não precisou contribuir. A realidade que ele vivia na época que ele era ativo não deu oportunidade para ele contribuir com o INSS, e daí ele hoje, né, a partir dos 65 anos, ele não pode se aposentar. Não consegue mais trabalhar e não tem ninguém que o mantenha, né, que pague sua água, sua energia, sua alimentação. Então, esse idoso, ele tem direito a esse benefício a partir dos 65 anos. Mas ele precisa fazer o cadastro único. Sem o cadastro único, não tem como ele receber esses benefícios. Então, é o primeiro passo, O primeiro passo, pode procurar um CRAS, tá? Cada CRAS tem um cadastrador no Bolsa Família. Só procurar um mais perto da sua casa. Na prefeitura também tem, a gestão do Bolsa Família é na prefeitura, também tem os cadastradores, leva todos os documentos pessoais, né? Um comprovante de endereço, e pode levar também uma carteira de trabalho para ver que já trabalhou, mas que não deu os anos de contribuição para poder fazer uma aposentadoria, né? Sim. E a partir desse cadastro único é que os benefícios ao idoso vão saindo. O direito que ele tem, quando chega aquele projeto das casinhas, né, nos municípios, os idosos entram com 3% de direito, é feito um cadastro também e selecionados os idosos que mais precisam. E então, são vários benefícios que tem dentro desse cadastro único que vão ficar disponíveis ao idoso para que ele possa receber. E o governo do estado também, para cada idoso cadastrado que está sendo acompanhado,
vem uma verba, ela é mínima, né? Mas vem uma verba para alimentação, para o lanche, porque tem o lanche, para a gente poder comprar os materiais que é usado, né? Para trabalhar com esse idoso. Então, assim, é bem legal fazer esse cadastro. Primeiro passo. Olha aí, gente. Que interessante, muito bom. Gente, vocês estão de parabéns. Rafael já tinha vindo aqui outras vezes e me falado do encantamento que ele está com o CCI. E agora eu, sabendo um pouquinho mais, também já estou ficando encantado com o trabalho de vocês. É um trabalho muito gratificante, muito bom, porque a gente está tendo uma aceitação incrível, tá? E essa semana desse intensivão que a gente está fazendo, a gente já colheu muitos frutos, tá? Muitas pessoas já ligaram para a gente, já pediram mais orientações a respeito de casos específicos. Outros municípios também entraram em contato com a gente para a gente poder ajudar, né? E a gente pôde entrar em contato com as equipes de frente de trabalho desses municípios, né? Fazendo essa ligação do usuário deles na equipe deles lá dentro do próprio município. Tá muito bacana. Que maravilha. Ô Val, Oi. eu tenho uma ressalva muito importante para fazer, porque eu sei que existem jovens, adolescentes também ouvindo. Você que está aí fora do horário da escola agora, você que está no trabalho. Infelizmente, a gente percebe que muitos adolescentes e adultos também não gostam de idosos, têm nojo, né? Tem um pouquinho de aversão. Isso é muito triste. E esse trabalho também deve ser feito nas escolas, porque eles são uma geração que serão idosos também. Sim. E por conta disso, infelizmente também existe a violência por parte do adolescente. Rafael, me dá um exemplo em relação a isso. A Liliane que fala muito. Quando o idoso está aprendendo a mexer no WhatsApp, no celular. Vó, me ensina aqui. Vó, filho, me ensina aqui. Ai, vó, você não sabe, você não presta atenção. Acontece muito isso. Né? Esse é um tipo de violência também, psicológica, causa constrangimento. Então, você que é adolescente, você que é adulto, se dedique a estudar mais sobre a velhice, sobre a população idosa. E se preocupe, não só estudando, trabalhando também, porque você é o futuro da nossa sociedade amanhã. É muito importante porque a população idosa é um monumento histórico nosso. Nós devemos reverenciar, sim, a população idosa, porque todas as nossas conquistas foram através deles. Sim. E infelizmente, portanto, a gente sabe que a violência ela é um problema social, tá? Por conta da pobreza, né? Por questões políticas, por questões... N questões, né, de vigilância sanitária, enfim, várias questões. Mas hoje o principal, nós temos que trabalhar, sim, a conscientização desses adolescentes, né, dessas crianças também, no respeito, na valorização e também dessa oportunidade de saber da história e de acompanhar os nossos idosos, tá bom? Fica aí também essa reflexão, essa atenção para vocês, né, adolescentes, jovens, adultos e também se tiver criança nos ouvindo. Muito bem lembrado, muito bem colocado, viu, doutor Rafael? Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje no nosso quadro Saúde Mental em Progresso. Muito obrigado à oportunidade, obrigado em nome da Rádio Progresso, né? Você, Val, Fernando, Gustavo, Alice, que abraçou a causa junto da gente. Se não fosse por vocês, o nosso trabalho ele tem efeito porque é igual de formiguinha. Mas a proporção, nós somos imensamente gratos porque vocês nos possibilitaram isso, né? Não me faltam palavras. Muito obrigado mesmo, de coração. Imagina, a gente que agradece a vocês por esse trabalho maravilhoso, Liliane. A oportunidade que a gente teve de chegar dentro da casa de cada pessoa, né? E falar diretamente com ele, que eu aposto que tem pessoas nos ouvindo agora que falou, gente, isso está acontecendo comigo. Ou então aquele neto, né, impaciente com a idosa, com o idoso, de ensinar. Eu acho que ele está pensando, eu já fiz isso.
Porque nós temos que ter, assim, bem pontual na nossa vida, que a violência acontece bem devagarzinho. Depois ela vai crescendo e pode acontecer dentro da nossa casa. E ela não pode passar despercebida. Toda vez que uma pessoa perceber qualquer tipo de violência, seja ela grande ou pequenininha, deve ser chamada a atenção, né? A mamãe, o papai que está ouvindo, fala, ó, meu filho, não vamos fazer isso porque é violência. Às vezes a própria criança ou adolescente não sabe que é violência. É tão comum praticar, né? Que não está mais sendo chamada a atenção. Vamos fazer isso, né? Vamos cuidar dos nossos idosos. Vamos nos policiar dentro de casa com os idosos. Isso, vamos plantar flores hoje para que amanhã a gente possa apreciar as borboletas, né? É verdade. Gente, foi muito bom. Adorei receber vocês aqui no programa. Nós que agradecemos. E estamos muito felizes. Mais vezes. Sempre que tiver oportunidade, nós estaremos aqui, com certeza. Obrigada, gente. Tá aí, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você já sabe agora, né? Pode entrar em contato com o Dr. Rafael. Qual que é o número mesmo, Dr. Rafael? O telefone do CCI e o WhatsApp é 3521 1431. 3521 1431. Você pode ligar lá, se quiser falar comigo pessoalmente, pelo telefone também, agendar, eu entro em contato depois pelo WhatsApp, né? Mas nós estamos lá agora em período integral, depois na clínica. Maravilha. Boa tarde para vocês. Boa e para tarde. você que está aí do outro lado do rádio, vai curtir um sucesso super gostoso com a gente agora e a gente já volta para dar sequência aqui no programa, tá bom? Você ouviu Saúde Mental em Progresso.